Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Sinais e Sistema. Hoje nós vamos estudar os sistemas, diferentes tipos de sistemas. Então aqui nós temos um exemplo de um sistema genérico, em que eu tenho J entradas e K saídas. E os sistemas, eles são utilizados para o processamento de sinais. Então cada variável de entrada especificada na figura é um determinado sinal e cada variável de saída também é um outro sinal, processado pelo sistema. O estudo de sistemas compreende três grandes áreas. São elas: a modelagem, a análise e o projeto. Então aqui nós temos um exemplo de um sistema, um circuito elétrico, em que a entrada desse sistema é a fonte aplicada ao circuito, no caso uma fonte de corrente, e a saída é a diferença de potencial sobre a associação série de um resistor e um capacitor. Então essa equação aqui foi obtida a partir da definição de diferença de potencial sobre o resistor, obtida com a lei de Ohm, e diferença de potencial sobre o capacitor, que é a integral da corrente. Ao invés de integrar de menos infinito a t, eu primeiro integro de menos infinito a zero, um instante de tempo inicial, e integro de 0 a t. Por que eu faço essa subdivisão na integração? Porque essa primeira integral aí representa a tensão inicial no capacitor. Se esse capacitor tiver uma tensão inicial, essa primeira integral representa exatamente essa tensão inicial. Então aqui eu tenho uma equação que representa, que relaciona a entrada do meu sistema com a saída, no caso a diferença de potencial sobre a associação. Então, o sistema no qual o sinal de saída é proporcional ao sinal de entrada é a característica de um sistema linear. Então, como a disciplina Sinais e Sistemas Lineares, a gente vai estar bastante interessado no estudo de sistemas lineares. E a gente precisa entender o que é um sistema linear. Então, uma das características de um sistema linear é que o sinal de saída é proporcional ao sinal de entrada. Okay? Então, a linearidade implica também que o sistema deve obedecer à propriedade aditiva. Mas que propriedade aditiva é essa? Então, se eu tenho um determinado sistema e aplico uma entrada x1 a esse sistema, eu vou ter uma determinada saída y1. Se eu aplico a esse mesmo sistema uma outra entrada x2, eu vou ter uma saída y2. Agora, se a esse mesmo sistema eu aplico um sinal que é o somatório de x1 mais x2, a saída deve ser o sinal y1 mais y2. Então essa é a propriedade aditiva. Além da propriedade aditiva, um sistema linear deve também obedecer à propriedade da homogeneidade. Mas o que seria isso? Então, se eu tenho um sistema linear e aplico a ele uma entrada x1 e obtenho como saída y1, se eu multiplicar o sinal de entrada por uma constante k, a saída também vai estar multiplicada pela constante k. Então, essa é a propriedade da homogeneidade. Então, o sistema, para ser linear, ele deve obedecer a essas duas propriedades. Então vamos a um exercício, né? Esse exercício foi tirado do livro Sinais e Sistemas Lineares do Latte e consiste em mostrar que um sistema que a entrada x de t e a saída y de t são relacionadas pela seguinte equação: y de t é igual à parte real da entrada x de t, né? Ela satisfaz a propriedade da aditividade, mas viola a propriedade da homogeneidade. Logo, esse sistema não é linear. Então, para que o sistema seja linear, ele tem que obedecer às duas propriedades, aditividade e homogeneidade. Então, vamos provar isso daí. E ele dá uma dica, né? Mostre que
ela não é satisfeita quando K é complexo. Então, essa é a equação que relaciona a entrada e a saída desse sistema, e eu vou considerar uma constante K, que é um número complexo, A mais J, B, ok? Então, a saída Y1 de T vai ser a parte real, né, de Kx de T. K é um número complexo e a parte real vai ser somente o quê? Ax de T. Okay? Só que Ax de T é diferente de A mais JB, que multiplica Y de T. Então percebam que ela viola, né, a propriedade da homogeneidade. Então o sistema é não linear. Então, para a gente treinar isso daí, vamos a um exercício retirado do Lattes, né? Para essa equação aqui, determine se o sistema é linear ou se o sistema é não linear. Então, é fornecida uma equação diferencial que relaciona a entrada e a saída do sistema. Então, essa equação diferencial é um modelo do sistema em questão. E a gente quer saber se esse sistema é linear ou não linear. Então, pausem o vídeo e tentem verificar se o sistema é linear ou não linear. Ok, então vamos à solução do problema. Então eu vou escrever essa equação de outra forma. Eu vou pegar a taxa de variação da saída, né, o operador derivada ddt, né, e vou substituir por esse d maiúsculo. Então eu tenho d maiúsculo que multiplica y de t mais 2y de t igual a x ao quadrado de t. E aí eu chego nessa equação. De tal forma que, isolando a saída, eu tenho essa expressão aqui. Então, se eu aplicar uma entrada nesse sistema, uma entrada x1, y de t vai ser dado por essa equação. x1 ao quadrado sobre d mais 2. Se eu aplicar a esse mesmo sistema uma entrada x2, a saída vai ser x2 ao quadrado sobre d mais 2. Se eu aplicar agora uma terceira entrada, a x1 de t mais b x2 de t, o que eu vou ter na saída? Eu vou ter ay1 de t mais by2 de t? Interroga. Né? Então vamos verificar. Então, substituindo essa entrada na equação que relaciona a entrada e a saída do sistema, eu percebo que eu não obtenho ay1 de t mais by2 de t como sinal de saída do meu sistema. Logo, esse sistema ele é não linear. Então, vamos a um outro exercício. Pausem o vídeo e tentem resolver. Então, essa equação diferencial, ela relaciona a entrada e a saída de um sistema. Ela é o modelo de um determinado sistema e eu vou reescrevê-la desta maneira. Então, aplicando uma entrada x1, eu tenho uma saída y1. Aplicando uma entrada x2, eu tenho uma saída y2, ambas dadas pelas equações apresentadas. E se eu aplicar agora uma entrada x3, em que x3 é igual a ax1 de t mais bx2 de t? O que eu obtenho? Então, eu vou obter que y3 vai ser ay1 de t mais by2 de t. Então, percebam que temos agora um sistema linear. Então, quase todos os sistemas na prática se tornam não lineares quando sinais grandes o suficiente são aplicados. Entretanto, é possível aproximar a maioria dos sistemas não lineares por sistemas lineares, aplicando a análise para pequenos sinais. E por que linearizar um sistema não linear? Porque a análise de sistemas não lineares é muito complexa. Então, não linearidades podem aparecer de tantas formas que um modelo matemático ele é quase impossível. E normalmente nós precisamos de modelos matemáticos para poder estudar os sistemas. Portanto, a propriedade da superposição de sistemas lineares é um poderoso princípio unificador que permite uma solução geral. Então, sistemas invariantes no tempo. O que são sistemas invariantes no tempo? São sistemas cujos parâmetros não são alterados com o tempo.
E nesse sistema, se a entrada for atrasada em T segundos, a saída também vai ser atrasada em T segundos. Sistemas instantâneos ou sem memória, né? Então, sistemas instantâneos ou sem memória, a saída em qualquer instante depende apenas da entrada naquele instante. Então, perceba que como exemplo de um sistema instantâneo ou sem memória, eu forneço um circuito que contém apenas fonte de alimentação e resistor, porque o resistor ele não é capaz de armazenar energia. Então, a resposta desse sistema, seja a corrente I1, I2, I3 ou I4, ou a própria corrente I, vai depender somente da entrada aplicada no meu sistema, que seria a fonte de alimentação. Sistemas dinâmicos ou com memória são sistemas que normalmente possuem elementos armazenadores de energia. Por quê? Porque sistemas dinâmicos ou com memória, a saída em qualquer instante depende da entrada e das condições iniciais. Então, se eu tenho um capacitor, se eu tenho uma energia armazenada nesse capacitor, ele vai ter uma tensão inicial, ok? Sistema causal e não causal. Então, essa definição é bem complexa, né? O que seria um sistema causal? É aquele no qual a saída no instante presente depende apenas da entrada naquele instante e do passado, e não depende de valores futuros. E o sistema não causal é aquele no qual a saída começa antes mesmo da entrada ser aplicada. Então, esse sistema conhece os valores futuros para a entrada e são ditos sistemas antecipativos. A boa notícia é que todos os sistemas em tempo real são causais. Então, a gente vai estudar sistemas que são causais. Sistemas em tempo contínuo. Então, sistemas cujas entradas e saídas são sinais contínuos no tempo são sinais em tempo contínuo. E aí vem a definição de sistemas em tempo discreto, né? Então, sistemas cujas entradas são amostragens de sinais contínuos no tempo são ditos sistemas em tempo discreto. Então, a filtragem digital é uma interessante aplicação e um exemplo de um sistema em tempo discreto. Um sinal contínuo é convertido em um sinal discreto, ele é processado pelo sistema, né? E a saída desse sistema é um sinal contínuo reproduzido a partir de um sinal discreto. Sistemas inversíveis e não inversíveis. Então, se for possível obter a entrada x de t a partir da saída y de t através de algum processamento desse sinal, então o sistema é dito inversível. Quando várias entradas diferentes resultam em uma mesma saída, então é impossível obter a entrada a partir da saída. Esse sistema é dito não inversível. Sistema estável e sistema instável. Então essa definição é muito importante, né? Então, se cada entrada limitada aplicada ao terminal de entrada resulta em um sinal de saída também limitada, esse sistema é dito externamente estável. Então, esse tipo de estabilidade é também conhecida como estabilidade no sentido bibo, entrada limitada, saída limitada. A estabilidade externa pode ser verificada através da medição dos terminais de entrada e saída do sistema. Modelo de sistema, descrição, entrada e saída. Então, vamos tomar como exemplo esse sistema aqui. Então, aplicando o LKT esse sistema, eu chego nessa equação. Tensão no resistor é o resistor multiplicado pela corrente. No caso, a corrente é Y de T. Tensão no indutor é L dI dt, é a derivada da corrente, e a tensão no capacitor é a integral da corrente. Se eu diferenciar os dois lados da equação, eu tenho essa equação que relaciona a entrada e saída para aquele sistema. É o modelo do meu sistema.
Então essa equação diferencial é a relação entrada-saída para o circuito RLC. Então é muito comum utilizar essa notação aqui, tá? D maiúsculo para o operador derivada, D elevado a menos 1 para a integração. Então, como exercício, determine a equação que relaciona a entrada e a saída para o circuito abaixo. Para esse circuito aqui, entrada, fonte de alimentação, saída, a corrente na malha. Então, deem um pause no vídeo e tentem resolver o problema. Então, vamos à solução, né? Então, aqui eu aplico o LKT, obtenho esta equação, utilizo agora o operador D elevado a menos 1 para a integral e tem uma equação que relaciona a entrada x de t com a saída y de t. E agora, o mesmo circuito em que a minha saída não é mais a corrente de malha, mas sim a tensão no capacitor, né? Então, eu começo a partir da mesma equação, obtida aplicando LKT, ok? E aí substituo a tensão no capacitor, Y de T. E aí eu chego nessa equação que relaciona a entrada e a saída para esse sistema. Então aqui nós temos exemplos de modelagem de sistema através da relação entre a entrada e a saída do sistema. Então, determine as equações diferenciais que relacionam as saídas com a entrada. Então, eu tenho aqui um circuitinho, ok? E tenho uma entrada e tenho duas saídas. Uma saída é a tensão sobre a associação paralelo e outra saída é a corrente no capacitor. Então, se eu aplicar LKC ao nó superior, né, eu chego nessa equação. Somatório, a soma algébrica das correntes em um nó é nula. Então, eu chego nessa equação aqui, ó. Que me permite, após algumas manipulações, relacionar a entrada com a saída Y2, ok? E quem é Y1? Lembrando que a corrente no capacitor é CdV/dt, então é a derivada da tensão. Então, onde eu tenho, se eu derivar Y2 de t, eu tenho uma equação que relaciona a entrada e a saída para esse sistema. Então, agradeço a todos por assistir essa videoaula e até a próxima.